Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu sempre transmito nos meus endereços telemáticos. Estamos transmitindo a liturgia referente ao tempo do Advento. Olha, neste vídeo, a liturgia do dia 2 de dezembro de 2025, terça-feira, primeira semana do Advento, no ano litúrgico A. A ênfase é no Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías. O capítulo é o 11 e os versículos do 1º ao 10º. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Parece que as pregas vocais estão arranhando. Vamos lá então, a liturgia. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Raiz de Jessé, Jesus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 71 na Bíblia Vulgata ou 72 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 7º ao 8º, 12 ao 13, 17, refrão, versículo 7. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar em mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos: nos teus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 21 ao 24. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24, no livro Igreja em Oração. Na primeira leitura da profecia de Isaías, versículo de 1 ao 5, desponta a esperança messiânica vinda da linguagem davídica. Nascerá uma haste do tronco de Jessé. Serão tempos de justiça e de paz, tempos de presença do Espírito do Senhor, versículo 2b, ou seja, de Deus mesmo. Esse texto, relido à luz da espiritualidade do Advento, reforça nossa esperança perseverante no Senhor que vem. O Evangelho, por sua vez, que é um louvor de Jesus ao Pai, demonstra-nos os valores essenciais do reino. Esses valores contrapõem e invertem as realidades humanas e mundanas. Os mistérios do reino são revelados aos pequeninos e escondidos aos sábios e inteligentes, exatamente porque os desígnios de Deus não são notados e acolhidos pela lógica terrena. Pelo contrário, é com um coração simples e humilde que se acolhe os mistérios divinos. Há ainda um indicativo para tal. Pelo Filho conhece-se o Pai. Por meio do Filho chega-se ao Pai. Jesus é o centro da nossa espera vigilante e esperançosa rumo à eternidade. Olha, sobre Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24, temos também aqui uma reflexão do livro Palavra e Vida. Diz o seguinte: o advento é tempo para os de espírito simples. O Natal não é só tempo por excelência das crianças. Somente os que se fazem crianças e se mostram capazes de esperar o impossível podem entrar e vivenciar o espírito deste advento em que acabamos de entrar. Somente as pessoas mais simples podem levantar o olhar e ver o Abá, o papai, de que nos fala Jesus. Compreender a sabedoria que suplanta todos os livros e ver o que tantos outros não podem ver porque têm o coração sobrecarregados de si mesmos. Vamos aos santos do dia 2 de dezembro agora. Santo Abacuque foi profeta do Antigo Testamento que, diante da iniquidade, do pecado e da violência dos homens, prenunciou o juízo de Deus, mas também a misericórdia divina. Vamos a mais santos. Temos aqui Santa Bibiana, ou Viviana, foi mártir, vítima da perseguição de Juliano, o apóstata,
no século IV. O site do Vaticano diz que Bibiana foi uma matrona romana a quem foi dedicada uma igreja no Esquilino. Foi perseguida no IV século e acabou na prisão com os pais por não renunciar à sua fé. As violências e o patíbulo, o local onde ela morreu, não mudaram a sua ideia. Foi-lhe dedicada uma igreja no Monte Esquilino, em Roma. Santo do dia 2 de dezembro, São Pimênio, mártir da via portuense. Pimênio viveu entre os séculos III e IV, era sacerdote e, na sua escola, contou com estudantes como Donato, futuro bispo de Arezzo, e Crescêncio, futuro mártir. Ele também sofreu martírio por enterrar os mártires. Olha, ele fez uma boa ação enterrando os corpos dos mártires. São Pimênio foi sepultado no cemitério de Ponciano, na via portuense, em Roma. Santo do dia 2 de dezembro é São Cromácio de Aquileia. Foi bispo, morreu em 407. Transformando a casa paterna em mosteiro, ali levou vida ascética. Com a morte do arcebispo de Aquileia, Valeriano, os fiéis aclamaram-no sucessor. Favoreceu a igreja com suas pregações, esclarecendo de modo incomum as desavenças de sua época. Santo do dia 2 de dezembro, São Silvério, papa e mártir, morreu em 537. Recusando-se a reabilitar Antino, bispo herético de Constantinopla, foi por ordem da imperatriz Teodora exilado na ilha de Palmaria, na Itália, onde morreu. Foi o 58º Papa da Igreja de Roma, da Igreja Católica, e o pontificado durou apenas um ano, por causa da eclosão da guerra greco-gótica entre Constantinopla e os ostrogodos, que perdurou por 18 anos. O rei ostrogodo Teodato, que ameaçou domar com a força uma eventual revolta, impôs a sua eleição. A nobreza e o resto do clero tiveram que aceitar para não piorar a situação. Uma carta falsa afirmava que Silvério havia permitido a entrada dos godos em Roma para libertá-la dos bizantinos. Carta falsa. Não podendo desculpar-se, Silvério foi despojado de suas vestes papais e vestido como monge. Foi levado então para Constantinopla, foi deportado para Patara, na Lícia. Em seu lugar, Virgílio tornou-se papa. O bispo de Patara apresentou provas irrefutáveis da inocência de Silvério. Ele foi então libertado e levado de volta para Roma. Porém, Virgílio, para se defender, obrigou o general Belisário a prender Silvério e deportá-lo para a ilha das Pontinas, em Palmarola. Ali, na tentativa de pôr fim ao cisma entre as igrejas, Silvério decidiu abdicar e, após cerca de um mês, no dia 2 de dezembro, faleceu. Santa Catarina de Rich é santa do dia 2 de dezembro, foi virgem e morreu em 1590. Foi uma religiosa dominicana, hein? Viveu misticamente a paixão de Cristo e recebeu seus estigmas. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, Catarina pertencia à nobre família Ricci, da Itália, onde nasceu em 1522. Ela foi batizada com o nome de Alexandria. Ainda pequena, com apenas 6 anos, fez uma experiência num convento e passou a chamar-se Catarina. Mas com o passar do tempo desistiu e voltou para casa, mas não perdeu a disciplina e o desejo da vida consagrada. Teve possibilidades de casamento, mas a vida consagrada pulsava mais forte em seu coração. Com a idade de 14 anos, Catarina procurou de novo a vida religiosa e entrou no mosteiro dominicano. Olha só como Deus chama as pessoas. No convento, Catarina viveu a pura alegria, viveu o sofrimento, Cristo também viveu o sofrimento, a humildade e o desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. Então essa é Santa Catarina de Ricci.
e viveu imitando Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era Jesus crucificado. Contemplava de tal forma a sua paixão e morte que alcançou a graça de comungar misticamente com seus sofrimentos. Os dons místicos de Santa Catarina não eram motivo de orgulho. Sua vida comunitária era tão encarnada no Evangelho que chegou a ser, no convento, mestra de noviças e superiora por mais de 40 anos. Mulher santa, equilibrada e de espírito engenhoso, Santa Catarina de Rich era amiga dos santos homens, entre eles os papas. Vamos lá, quais os papas? Marcelo II, Clemente VIII e Leão XI. Também manteve correspondência com São Felipe Neri e São Carlos Borromeu. Era grande conselheira espiritual, foi fecunda escritora, recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para abrir-se à graça da alegria e paz. Santa Catarina de Rich recomendava a devoção sagrada, a sagrada paixão e morte de Cristo, e também a docilidade ao Espírito Santo, para se chegar ao total abandono nos braços do Pai e sua vontade. Morreu em 1590, foi beatificada em 1732 pelo Papa Clemente XII e canonizada em 1746 pelo Papa Bento XIV. Bem-aventurado do dia 2 de dezembro o beato João Ruysbroeck, sacerdote, morreu em 1381, retirou-se com 2 amigos em Grondal, na Bélgica, para uma vida recolhida, sob a regra de Santo Agostinho. Foi um grande místico, escreveu várias obras de espiritualidade. Beato, bem-aventurado João Ruysbroeck, lá na Bélgica, foi onde ele cumpriu sua missão. Bem-aventurada do dia 2 de dezembro, a beata Maria Ângela Astorp, abadesa, morreu em 1665, foi religiosa clarissa, modelo de penitência e humildade. Bem-aventurado do dia 2 de dezembro é o beato Rafael Chilinski, foi presbítero, e presbítero é mesmo que padre, sacerdote, morreu em 1741. Rafael Chilinski foi um religioso franciscano polonês, de nobre origem, e exerceu seu apostolado como pregador e confessor em Łagiewnik e Cracóvia, são localidades polonesas. Bem-aventurado do dia 2 de dezembro é o beato João Śleziuk, foi bispo e mártir, morreu em 1973. Exerceu incansavelmente na clandestinidade seu ministério episcopal entre os fiéis ucranianos de rito bizantino. Condenado 2 vezes pelo governo, passou 15 anos em campos de trabalho forçado na Rússia e em cárceres na Ucrânia. Beato João Śleziuk, rogai por mim junto a Deus. Beato João Śleziuk, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, que são muitas, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando, pedindo ao Criador do Universo. É uma relação que nós nem compreendemos direito. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Algo indizível, inefável, inexpressável, grandioso, inexprimível. Assim como será a nossa ressurreição e a nossa vida na glória de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Olha, para alcançar a vida eterna, creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, o Paráclito Santificador. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, confesse, principalmente os graves,
porque morrer em pecado grave pode afastar a vida eterna. Que Deus abençoe. Acesse